Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou fazer uma meditação diferente. Eu vou fazer uma análise tipológica de duas pessoas que passaram pela história. Dois homens. Um era José, outro era Jesus. Claro, quando esteve aqui na terra e exerceu o seu ministério. E José, quando esteve aqui na terra também, e exerceu o seu papel na história do povo de Israel. Se você ler a história de José, você verá que José é um tipo da pessoa de Cristo. Há uma semelhança tremenda com relação à pessoa de José e de Jesus. Se você ler a partir dos capítulos 37 do livro do Gênesis, você verá estas semelhanças bem claras e vívidas nas páginas das Escrituras. Vamos começar com estas semelhanças, esses tipos que aconteceram na vida de José e que o torna um tipo de Jesus lá no Antigo Testamento. E esse tipo que estava na pessoa de José apontava para Cristo. Nós vemos que o Antigo Testamento ele era sombras das coisas que aconteceriam. Até mesmo no tabernáculo, em tudo, apontava para algo no futuro. Pode ver que o tabernáculo ele era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ele simbolizava a presença de Deus. E depois, quando Jesus veio, ele tabernaculou, ou seja, o tabernáculo ele apontava para Cristo. Mas hoje nós vamos ver a semelhança entre José e Jesus. Eu enumerei 21 característica tipológica de José e em Cristo. Vamos começar a partir do capítulo 37, versículo 13. Lá, se você ler este capítulo e este versículo 13 e 14, você vai verificar que o pai de José, ele manda José a ter com seus irmãos. Lembrando que José, ele era o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. E veja bem que até o nascimento de Jesus também foi um ato miraculoso, como também na vida de José, porque Raquel não dava filhos a Jacó. Então, o que aconteceu? Raquel pediu, e ela concebeu de Jacó a José, o seu primogênito. Então foi um ato miraculoso. E também Jesus, ele nasceu de um ato miraculoso, concebido pelo Espírito Santo. E ele é enviado pelo seu pai Jacó. Jacó o envia para o meio dos seus irmãos. Está lá no capítulo 37, versículo 13 e 14. E o que Deus fez? Deus também, ele enviou Jesus a Israel. Isso você pode ler lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 17, e também no capítulo 1, versículo 11. Assim como Jacó envia José para ir ter com seus irmãos, Deus também envia Jesus. Jesus é da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Deus enviou seu filho, nascido do povo de Israel, para estar com o povo de Israel. Número 2. Os irmãos de José conspiraram para matá-lo. Isso está lá em Gênesis 37, versículo 18. E o que aconteceu com Jesus? Os judeus, irmãos de Jesus, também conspiraram para matá-lo. Está lá em João capítulo 5, versículo 16. Outra coisa, o 3.
José era amado do pai. Jacó, ele amava José. Por quê? Porque ele era o primeiro filho da mulher que Jacó amava. Raquel era a predileta de Jacó. Ele trabalhou muito por ela e ele veio de Raquel, então era o filho amado. Vocês podem ver que Jacó mandou fazer uma túnica de várias cores. Para quem? Para José, porque ele era o filho amado. Jesus também, ele foi o quê? Amado do Pai. Ele era o amado do Pai. Isso está em Lucas, no capítulo 3, versículo 22, e também em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Diz também que, essa é a quarta característica, José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Está lá no capítulo 37, versículo 28 do livro do Gênesis. E o que aconteceu com Jesus? Ele também foi vendido pelos judeus, pelos seus próprios irmãos. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, porque Zacarias já havia profetizado que ele seria vendido. Pagaram meu salário, 30 moedas de prata. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. A princípio eles o queriam matá-lo, mas depois ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, porque ele ainda era um adolescente, provavelmente com 15 anos de idade ou mais um pouco. Então ele foi vendido pelos seus irmãos. Quinta característica, Deus estava com José. Se você ler no capítulo 39, do versículo 21 e 23, depois do 41, 38 a 39, você pode ver que Deus sempre estava com José, abençoando aquilo que José fazia. E Deus também sempre estava com Jesus. Isso você pode ler lá em Lucas, capítulo 22, versículo 43. Outra característica, a sexta, José foi preso. Assim que ele chegou no Egito, que ele foi trabalhar na casa de Potifar, ela levantou uma calúnia contra José e José foi preso. E o que aconteceu com Jesus? Jesus também, ele foi preso na noite que antecedia a sua morte. Ele foi preso, julgado e morto. Depois diz que José, ele sempre estava servindo ao seu pai. Quem? Jacó. E depois ele sempre era aquele que estava a serviço. Quando estava na casa do pai, ele serviu o pai Jacó. Quando ele foi para a casa de Potifar, ele tinha o prazer de servir na casa de Potifar. Portanto, os bens de Potifar prosperavam porque Deus era com quem? Com José. E também Deus prosperou na vida do faraó por intermédio de José. Então, ele sempre servindo. E o que Jesus veio também fazer? Jesus veio para servir. Isso está lá em Mateus 20, versículo 28. A oitava característica diz o seguinte, que José, ele cumpria a vontade do Pai. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele estava cumprindo uma ordem do seu pai Jacó. Por quê? Diz lá que Jacó mandou José para ir ter com seus irmãos, para saber como estavam eles, trazer notícias dos seus irmãos. Então ele estava fazendo a vontade do Pai. Jesus também, ele veio a este mundo fazer a vontade do Pai. Está lá em Lucas 22, 42. A nona característica diz que José recebeu todo o poder no Egito. Por quê? Após ele passar alguns anos, provavelmente mais de 10 anos na prisão, José, ele desvendou o sonho de Faraó, o rei do Egito, e após ele desvendar esse mistério do sonho, ele foi colocado como segundo. Somente o Faraó seria mais do que ele, mas ele receberia toda a autoridade no Egito. E Jesus também, de igual modo, isso você pode ler lá em Gênesis capítulo 41,
do 41 ao 44. Jesus também ele recebeu todo o poder do Pai. Se você ler lá no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, diz que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, toda a autoridade estava e está nas mãos de Jesus, assim como todo o poderio do Egito estava nas mãos de José. Veja bem que aqui diz também que José tinha uma túnica, está lá em Gênesis 37, 13. Aqui também diz que Jesus tinha uma túnica, e essa túnica ela foi lançado sortes, veja bem, lançaram sortes na túnica de Jesus. Isso você pode ler lá em Salmos 22, 18 e também Mateus 27, 35. 11. José foi chamado Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Anteriormente o seu nome era José, que significa aquele que acrescenta, ou ele acrescentará, ou Deus acrescentará. É o significado do nome de José. Mas quando José ele foi para o Egito, quando ele chegou lá, que ele foi colocado como governador de toda a terra do Egito, seu nome foi mudado. Para quê? Para Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo, porque ele salvou o mundo através daquilo que Deus o revelou, que era os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, e que nesse período de fartura ele deveria guardar parte da colheita para que as pessoas sobrevivessem no período da grande fome que viria. Então ele foi o Salvador do mundo. E Jesus também, ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. Está lá em João 4:42. 12ª característica, José, ele se casa com uma mulher gentia. Veja bem, José, ele se casou assim que ele foi para o Egito, que ele foi preso e saiu do cárcere e assumiu o governo de toda a terra do Egito. Logo em seguida que ele assumiu o posto de governador da terra do Egito, ele casou-se com uma gentia. Isso está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 45. E o que Jesus também fez? Ele foi rejeitado pelos judeus e, após ele ser rejeitado, ele veio para o que eram seus e os seus não o receberam. E aí, Jesus, ele encontrou uma noiva entre os gentios. A noiva do Cordeiro, ela é composta de gentios. Ou seja, dentre os gentios, Jesus tirou uma noiva. Assim como José, ele se casou com uma gentia, Jesus também, ele está preparando uma noiva gentia. 13ª característica, José não foi reconhecido pelos seus irmãos. Por ocasião daquele acontecimento em que Jacó ele envia os seus filhos para ir ao Egito comprar mantimentos, quando eles chegaram lá, eles não reconheceram José. Não perceberam que aquele homem era José. Da mesma forma, Jesus também não foi reconhecido como Messias do povo judeu. Eu já disse, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Eles não reconheceram o povo judeu, eles não reconheceram Jesus como seu Messias. E as profecias do Antigo Testamento falaram tanto a respeito de Jesus, Isaías, Zacarias e outros profetas, os salmos, muitos destes salmos e também profecias ditas por Jeremias e outros profetas apontavam para Jesus. Até Moisés falou que levantaria um profeta semelhante a ele e que a este profeta eles ouviriam. E quando este profeta veio, que era Jesus, o Messias, eles não o conheceram. Assim como os irmãos de José não o reconheceram ali no Egito. Veja bem que 14. A bênção de José chegou no tempo certo para os seus irmãos. Ou seja, no momento exato em que os seus irmãos mais precisariam de José, que era o tempo da escassez, o tempo da fome, que foi 7 anos,
de fome, o que aconteceu? José, ele ajudou os seus irmãos, ou seja, a bênção de José chegou no momento exato para os seus irmãos ou para o seu povo. E também agora, o que acontece com Jesus? A bênção de Jesus também chegará no tempo certo a Israel, seu povo. Isso, vocês podem ver que assim que Jesus estava subindo aos céus, ali no livro de Atos, no capítulo 1, os discípulos preocupados com relação à nação de Israel, porque eles estavam sob o jugo de Roma, e eles não sabiam quando eles seriam libertos do poder romano. Então os discípulos ali perto de Jesus na iminência de subir aos céus, e nunca mais eles o veriam em corpo, e eles fizeram a pergunta: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? É neste tempo agora, esse tempo que o Senhor vai libertar a nação de Israel do jugo de Roma? E Jesus respondeu: olha, não vos compete saber nem o tempo, nem as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, no momento oportuno também da história, Jesus vai se manifestar para trazer bênçãos à nação de Israel. Da mesma forma que no momento da tribulação, de grande angústia, José, ele foi bênção na vida dos seus irmãos, Jesus também será bênção na vida do povo judeu. 15ª característica: José apresenta-se a seus irmãos que o reconhecem. Está lá no Gênesis capítulo 45, versículo 3. E também diz a palavra de Deus, isso está lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 8, depois do 8 ao 13, depois 13, 6 e também 14, 4, que diz o seguinte, que Jesus aparecerá no Monte das Oliveiras, e quando Jesus ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras para socorrer a nação de Israel, o que vai acontecer? Ele se revelará ao povo seu, aos seus irmãos judeus. Eles vão reconhecer o seu Messias, aquele que eles rejeitaram lá no passado. Agora ele se revela diante deles, assim como no princípio os irmãos de José não reconheceram que ele era José, mas que depois ele se deixou ser reconhecido pelos seus irmãos. Jesus também fará da mesma forma. Outra coisa, 16ª característica: os irmãos de José inclinaram-se perante ele. Está lá em Gênesis 43, versículo 26. E também diz que os irmãos judeus de Jesus também vão se inclinar perante o Senhor Jesus. Está lá em Romanos capítulo 14, versículo 11. Diz também, agora, característica 17ª, os irmãos de José suplicaram-lhe. Para quê? Suplicaram-lhe misericórdia. Agora nós seremos punidos, nós seremos massacrados, porque nós o vendemos. E eles suplicam o favor de José. E veja bem que os judeus, quando reconhecem Jesus, o seu Messias, ali no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Os judeus, seus irmãos, vão naquele dia suplicar a bênção de Jesus. Vão suplicar as misericórdias de Jesus, que Jesus pudesse socorrer os seus irmãos judeus. 18ª, no momento de grande aflição, os irmãos de José o encontraram e ficaram livres dos seus sofrimentos. Ou seja, no momento eles que estavam sofrendo muito, eles encontraram o seu irmão José e eles ficaram livres dos seus sofrimentos. É a mesma coisa. Os judeus, no momento de grande angústia, terão um encontro com Jesus e eles serão livres para sempre. Está lá em Zacarias, capítulo 14, você pode ler do versículo 1 até o versículo 3.
Outra coisa, José é um tipo de Jesus. 19ª, José manda seus irmãos chegarem a si. Pode ver quando José se revela para os seus irmãos, ele: cheguem a mim, meus irmãos. E também Jesus chamará a si os seus irmãos, quem os judeus, está lá em Zacarias, no capítulo 12, versículo 7 e também versículo 8. E todo o povo se ajoelhou perante José. E também todos se ajoelharão e se dobrarão diante de Jesus. Está lá em Filipenses 2,10, eu já li esse texto. José, 21ª característica, José estava acima de todos no Egito. Ele estava sobre todos. E também, naquele dia em que Jesus descer ali no Monte das Oliveiras, ele estará acima de todos. E ali ele vai julgar todos os povos. E, para encerrar, é a 22ª característica, os irmãos de José viram sua glória, viram o poderio, aquilo que José fez no Egito. José agora estava cheio de glória, porque ele fez algo no Egito. E também, naquele dia, os judeus, eles verão Jesus descendo em glória ali no Monte das Oliveiras. Quando ele descer em glória, todo olho vai contemplar Jesus, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Então você pode ver que nestes textos que eu li, veja bem a tipologia entre José e a pessoa de Jesus. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!